Graça e paz, tudo bem? Tô passando aqui para gravar mais um vídeo pro canal. Eu espero que você seja abençoado por essa palavra. Amém? Eu tava arrumando algumas coisas aqui em casa e eu achei um papel que eu devo ter guardado há muito tempo, desses folhetinhos que se evangeliza na rua. E a palavra que tá aqui nesse folhetinho é: sobre qual fundamento você constrói a sua vida. E o versículo base desse folheto é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento senão aquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Mas eu queria trazer uma reflexão para você a respeito do conto dos três porquinhos. E você vai entender o porquê. O conto dos três porquinhos é o seguinte: o lobo viu os três porquinhos, né, passeando e tal. E aí ele foi atrás dos porquinhos, os porquinhos saíram correndo, cada um para sua casa, né? O mais velho para dele, o do meio para dele e o mais novo para dele. O lobo viu aonde eram as três casas, porque era uma do lado da outra, e foi na casa do mais novo. Chegando lá, ele se deparou com uma estrutura de palha, uma casa de palha. Ele encheu o peito, soprou e a casa do porquinho caiu. O porquinho assustou, o que ele fez? Correu para a segunda casa. Chegou lá, o lobo se deparou com a casa do porquinho e viu que era de madeira. E aí ele encheu o peito, soprou e derrubou aquela casa também. Aí os dois porquinhos assustaram e foram para a casa do irmão mais velho. Aí o lobo comemorou: poxa, agora eu tenho os três porquinhos no mesmo lugar, é agora que eles não têm para onde correr. E aí o lobo parou na frente da casa, encheu o peito, assoprou. Mas na hora que ele assoprou, ele teve uma surpresa. A casa não caiu, porque aquela casa era de tijolo. Ele até tentou entrar pela chaminé, mas ele não conseguiu, porque o irmão mais velho era sábio e colocou no pé da lareira ali uma água fervente. A hora que o lobo desceu, ele se queimou e foi embora, né? E o que isso nos ensina é poderoso, né? Se a gente pegar esse conto de criança, nos ensina algo bíblico poderoso que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27, e eu vou ler para vocês. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica está comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou o rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então veio a chuva, transbordaram os rios, os ventos deram com ímpeto contra aquela casa, porém ela desabou, sendo grande a sua ruína. Não é? Esse é o princípio bíblico, a base bíblica da história dos três porquinhos. Porque se você parar para analisar, a história dos três porquinhos retrata exatamente essa parábola. Só que Jesus aqui nessa palavra, ele não está comparando a estrutura, ele não está comparando o fundamento. Ele está comparando o homem que ouviu a palavra de Deus e creu, ouviu a palavra de Deus e praticou, ouviu a palavra de Deus e guardou no seu coração, do homem que ouviu a palavra de Deus e não praticou, não guardou e ignorou aquilo que Deus pregou ali para ele, aquilo que Jesus estava falando ali para ele. Essa é a comparação de Jesus. Ele usou a história do fundamento com muita sabedoria para que nós entendêssemos isso, né? E a pergunta é: sobre qual fundamento nós temos colocado a nossa vida? Sobre qual fundamento as nossas escolhas estão. Vou até mudar. Qual é o fundamento que as nossas escolhas estão construindo? Sabe por quê? Tá na boca do povo algo que é bíblico. Em Gálatas 6 fala: aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá, né? E isso é, é uma lei. Todo mundo sabe disso, todo mundo fala isso, seja cristão ou não. Aquilo que eu faço, né? No mundo se fala: aqui se faz,
aqui se paga, não é? É duro, parece até um pouco mais rígido, um pouco mais duro, mas é um princípio bíblico, né? E isso é uma realidade na vida de todo mundo. As nossas escolhas, aquilo que nós decidimos, as nossas decisões, elas vão refletir uma consequência na nossa vida, seja ela boa ou ruim. Se eu faço coisas boas, as consequências são boas, serão coisas boas. Se eu não faço coisas boas, faço coisas ruins, as consequências serão ruins, serão más consequências, não é? Então, Deus, Cristo ali, ele quer ensinar que nós devemos receber a palavra de Deus e confiar que Ele tem o melhor para nós, que Ele é a rocha, né? Ele quer que nós colocamos as nossas escolhas, as nossas decisões baseadas no que Ele tem para nós de melhor. Ele quer que nós expressemos a nossa confiança a Ele, a nossa fé a Ele, né? Em Hebreus 11:1 fala o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e das coisas que se esperam. É um fundamento. 1 Coríntios 13 fala o que? Existem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Está tratando de 3 fundamentos sobre o qual nós podemos nos colocar. Né? Existem vários fundamentos. Né? O maior deles é o amor. O maior fundamento cristão é o amor. Mas o que eu quero colocar para vocês hoje é o seguinte: as suas escolhas estão construindo um fundamento e uma hora ou outra vai vir a adversidade. E na hora da adversidade, o que vai acontecer com você? Você vai passar por essa adversidade, você vai se manter em pé ou você vai cair e ser levado pela adversidade? O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com o seu coração? O que vai acontecer com a sua vida? No momento de pandemia que a gente está vivendo, e eu não quero que isso fique gravado apenas para o momento de pandemia, porque se você ver esse vídeo daqui a 1, 2, 3 meses ou anos, eu quero que você entenda uma coisa. Hoje nós estamos vivendo um tempo de pandemia, de isolamento social, de quarentena. E é uma dificuldade que assolou a Terra, assolou o mundo todo. Mas amanhã nós teremos outra dificuldade. Vai passar a pandemia, vai vir outra. E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos desistir, nós vamos jogar pro alto, nós vamos deixar a tempestade levar aquilo que nós já tínhamos construído? Não. Construa a sua casa, construa as suas escolhas, construa a sua vida sobre uma rocha inabalável que é Jesus Cristo. Porque pode vir pandemia, pode vir guerra, pode vir doença, pode vir o que quiser. Você vai estar firmado numa confiança de que Cristo, Deus, Pai Todo-Poderoso, o Pai de amor, tem o melhor para você. Amém? Né? Nada que Cristo faça para nós foge do controle dele. A palavra dele fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para nós em todo o tempo. Né? Salmo 139 fala o quê? Que ele sonda o nosso coração. Fala que se a gente for aos céus ou for no mais profundo da terra, ele lá está, não tem como eu fugir dele, não tem como eu me esconder dele. Não é? Então, as nossas escolhas vão ditar o que nós vamos viver. Então, a partir de hoje, se você está vivendo um tempo difícil, não tem encontrado esperança, não tem encontrado fé, eu te convido a começar a partir de hoje a alicerçar sua confiança e a sua fé num Deus Todo-Poderoso que quer te segurar, quer te guardar debaixo das asas deles e te proteger de qualquer mal. Né? Você aceitar Jesus como único suficiente Salvador não vai fazer com que você não tenha dificuldade, vai fazer com que você passe pela dificuldade com alegria. Eu não estou falando que eu dou risada das dificuldades que eu passo, eu mesmo passo por várias, mas eu estou falando que no fundo, nós temos a plena convicção de que Deus tem o melhor para nós. E isso nos enche de esperança, isso faz a gente lutar, isso nos dá um motivo pelo qual nós devemos viver, isso nos dá um motivo para viver, isso nos dá um motivo para continuar e não desistir. Nos enche de esperança, nos enche de perseverança e faz a gente enxergar a vida como ela é, a maior graça que nós temos, o maior presente que nós temos. Né? Nós enxergamos a vida como algo, o nosso maior e melhor presente. Né?
Nós vivemos em tempo onde se fala muito de depressão e de ansiedade, e eu posso dizer com propriedade para você que isso devasta uma pessoa. Isso acaba com uma pessoa. Só que se essa pessoa tiver a mão dela segurando nas mãos de Cristo, por mais dia difícil que ela esteja passando, ela vai permanecer, ela vai vencer e em algum momento a vitória vai vir e Deus vai mostrar para ela que tudo que ela viveu é para a glória dele, para que um dia ela salve mais pessoas, ela resgate mais pessoas, ela faça outras pessoas ver que ela passou por isso, ela venceu e se ela venceu, a outra pessoa também pode vencer. Né? A ótica da situação depende da forma como nós queremos olhar. Amém? Então, a estrutura que nós temos vivido, a vida que nós temos levado, depende das nossas escolhas. E eu te convido hoje a escolher a melhor das escolhas que você pode fazer, que é aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém, queridos? Faça suas escolhas corretamente, faça suas escolhas de acordo com a palavra de Deus, alicerce a sua confiança no Senhor, alicerce a sua fé, a sua esperança no Senhor, porque Ele é a rocha inabalável. Ele diz em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele fala para nós termos bom ânimo é porque Ele sabia que um dia nós estaríamos desanimados, mas Ele nos dá o escape, o resgate. Ele nos fala que Ele é conosco até a consumação do século. Ele está do nosso lado, basta nós o aceitarmos. Amém? Às vezes, aquele castelo de areia em qual nós vivemos, ele está construído e está sendo construído há muito tempo. E você vai levando aquela vida de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E para onde você tem caminhado, talvez você esteja vivendo uma vida de aparência rumo ao abismo, mas o seu castelo de areia está ali, firme. E você pensa assim, meu, enquanto tá bem, tá tudo certo, tá ali, tô tocando a vida, tá dando tudo certo. Mas uma hora, meu querido, a tempestade vai vir, a adversidade vai vir. Eu não estou profetizando coisa ruim na sua vida. Eu estou querendo abrir os seus olhos. Porque a hora que a adversidade bater, sabe o que vai acontecer com o seu castelo de areia? Ele vai desmoronar. E é nessa hora que muitas vezes a gente se volta para Cristo. A hora que a casa do primeiro porquinho desabou, o que, que ele fez? Ele correu para o irmão. Aí o outro irmão tinha casa de madeira, desabou. O que, que eles foram? Foram para casa do terceiro irmão, o irmão mais velho, o irmão sábio. E a casa dele estava firmado na rocha, alicerçado com tijolo, e não caiu em diante a dificuldade, em diante a opressão, em diante o sopro do lobo. Né? Não espere o inimigo vir derrubar a sua casa para você buscar ajuda. Não espere o inimigo vir e derrubar a sua casa para você buscar Cristo. Aceite Cristo hoje. Hoje é o tempo, hoje é a hora. Essa é a hora em que Cristo está batendo na porta do seu coração, esperando você abrir para que você coloque sobre ele a sua fé, a sua esperança, a sua confiança nele. Né? Ele fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Escolha Jesus, alicerce sua vida na rocha inabalável, na estrutura inabalável, no refúgio, na fortaleza, no auxílio bem presente em toda a adversidade. Amém? Se você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, repita essa oração comigo. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu me venho colocar diante do Senhor a minha vida. Peço perdão pelos meus pecados, peço perdão pelas minhas falhas e eu entrego a Ti o meu coração, o meu louvor, a minha adoração. Eu te honro e te louvo. Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Cristo Jesus, Pai, me receba como teu filho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu oro para que você receba essa palavra no seu coração. Eu oro para que você seja impactado por ela, né? Assim como um simples bilhete de anos atrás, né, me trouxe uma reflexão que eu estou passando aqui para você hoje.
né? Apesar do versículo aqui ser diferente, mas isso me trouxe uma reflexão muito grande sobre aonde eu tenho alicerçado a minha vida, aonde eu tenho colocado a minha vida, a minha esperança, as minhas escolhas. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, né? Fazer tudo aquilo que a gente normalmente faz. Mas o mais importante, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Compartilhe as pessoas com as pessoas que você tem carinho, a qual você tem respeito. E também compartilhe com aquelas que você não tem, porque a palavra de Deus ela é para todos. Amém? Em nome de Jesus.